Sabe aquela mensagem que você manda ali no WhatsApp para um amigo seu, para convidá-lo para uma festa? Quando você conversa com alguém ali pelo direct do Instagram, comentando alguma coisa mais específica de uma foto, ou mesmo quando você combina com alguém no Tinder e aí começa a trocar ideia com essa pessoa? Pois é, sabe onde teve origem tudo isso? Na carta pessoal. E aí, pessoa, beleza? Tudo certo? O professor Guga Valente aqui com você mais uma vez no Brasil Escola. E hoje a gente vai falar sobre carta pessoal. Vamos desvendar os segredos dessa carta e te ajudar aí na produção da sua cartinha na escola ou mesmo no mundo real. Mas antes da gente começar essa aula, não nos esqueçamos que é importantíssimo de você assinar as nossas notificações aqui para você estar sempre recebendo as novidades. Não deixa de marcar lá o inscrito, dar um joinha pra gente se gostar da aula, tá certo? Porque isso vai ser muito importante para a continuidade do nosso projeto aqui. Muito bem, esses gêneros todos que eu estava citando antes, né? A mensagem ali direta do Instagram, de repente um direct que você manda lá no Twitter, ou mesmo as mensagens do WhatsApp que a gente está tão habituado a elas, né? Onde é que essas mensagens surgiram? Esses textos todos têm origem na carta, mais especificamente na carta pessoal, que é um texto direcionado a alguém com o intuito de tratar de uma questão pessoal. Mas antes de a gente chegar lá, né, vamos pensar um pouco nessa estrutura da carta, vamos pensar como é que esse texto acontece. A gente já gravou uma aula sobre isso, está aqui nesse card aqui no canto, como escrever uma carta. Então você tem lá a estrutura completa do gênero carta, tá? E a carta pessoal, ela não difere muito dessas outras cartas que a gente já trabalhou, porém a carta pessoal trata de uma questão pessoal. É uma carta recebe esse nome porque ela é pessoal, ela é de interesse particular, escrita para uma pessoa em geral próxima, uma pessoa com quem você tem ali mais uma conexão um pouco mais próxima. Então é um amigo, é alguém com quem você estabelece uma relação amorosa, é alguém com quem você tem algum grau de parentesco, coisas desse tipo. E por que que a gente escreve essa carta? Em geral, a gente manda uma carta pessoal para alguém quando a gente tem alguma coisa que é muito pessoal. Essa carta antigamente era muito usual entre pessoas que eram próximas, amigos, familiares. As pessoas enviavam cartas umas para as outras aí para contar como é que estavam suas vidas, como é que estava levando a vida, como é que estava o trabalho, como é que estava a faculdade, como é que estava a lida no campo. Enfim, as pessoas usavam essa carta demais. Com o advento tecnológico, obviamente as pessoas deixaram um pouco de escrever carta, a carta hoje está praticamente em desuso, só que as suas características migraram para outros gêneros, como esses que a gente mencionou mais cedo. Então, o e-mail pode ser um e-mail pessoal, a mensagem do WhatsApp pode ser uma mensagem pessoal, a mensagem de todos esses mensageiros eletrônicos que a gente tem, do Facebook, né, esses que eu citei mais cedo, o Direct Messenger lá do Twitter ou mesmo do Instagram, todos esses absorveram essas características da carta pessoal e abrem precedente, abrem espaço para que haja esse diálogo pessoal. Uma característica muito comum nesse gênero é o afeto, a afetuosidade, como o locutor trata o interlocutor, como aquele que escreve trata quem está recebendo a carta. Então existe ali uma proximidade, é normal então a utilização de apelidos, né, de trazer à tona histórias que são muito pessoais, que são muito particulares, que de repente outra pessoa que lesse não compreenderia, sabe a famosa piada interna? Então isso ocorre geralmente entre pessoas que têm algum grau de proximidade. Então é comum dentro desse texto haver também essas demonstrações de afeto e de intimidade. Então se você tiver que fazer uma redação dessa para a escola, lembre-se de colocar essas características para simular de fato essa situação de proximidade que existe entre o locutor e o interlocutor. Uma outra característica que também está presente nessa e nos outros tipos de carta que a gente não pode esquecer jamais são as marcas de interlocução. Essas marcas de interlocução são responsáveis por estabelecer o vínculo que locutor e interlocutor estabelecem ali durante o texto. É claro que quando você escreve uma carta, é só você que está falando. Não é exatamente como aquela mensagem do WhatsApp que você fica em tempo real falando e sendo respondido, né? A carta não. A carta você escreve tudo de uma vez, manda, espera a pessoa te responder, para depois você responder a pessoa. Então é um processo bem mais longo, bem mais demorado, bem mais lento. Por isso, então, bem mais cuidadoso, né? Um trabalho bem mais
elaborado para que de fato esse tempo de espera pela resposta seja compensado por um texto que seja mais completo. Nesse sentido, vai haver também uma influência de outras tipologias textuais. Então, dependendo do que está sendo discutido ali, pode haver exposição, por exemplo. Uma pessoa conta para outra que ela conseguiu um emprego fora do país. E aí, quando ela vai falar como é que é o emprego, ela está fazendo a exposição. Se uma pessoa, por exemplo, está contando como é que foi o término do relacionamento dela, está escrevendo para outra para dizer, olha, eu estou sofrendo muito porque terminei com fulano de tal. Então ela vai fazer um relato, aí já é outra tipologia textual, né? Dentro das características da narração, quer dizer, aquela ideia ali de contar uma coisa que aconteceu, né? Agora, se por exemplo uma pessoa está escrevendo para outra porque não concorda com o ponto de vista dela, então ela vai ter que argumentar, vai ter que defender o seu ponto de vista por meio de argumentos. Então a carta pessoal ela não tem uma tipologia fixa, como acontece, por exemplo, com a dissertação, em que a gente tem um predomínio da exposição e da argumentação. Na carta não. Na carta a gente pode ter de tudo, pode ter até descrição, não tem problema nenhum, pode ter receita. Se lá no meio a gente quiser fazer uma injunção, não tem problema. Se a gente quiser orientar, por exemplo, o nosso interlocutor sobre como é que ele deve agir, não faça isso, não seja assim, seja mais forte, lute por você, etc. Esses conselhos todos que direcionam o que deve ser feito, isso é injunção. Então outras tipologias podem estar presentes também nesse texto. A estrutura dele, você já sabe, é uma estrutura semelhante a de qualquer outra carta, local e data, vocativo, as intenções do tema, do que vai ser discutido entre os interlocutores, né? Ali na introdução, aquela saudação inicial, aquele primeiro momento de contato ali, né? Estou com saudade, faz tempo que não falo com você, estava esperando pela sua carta, etc. O tema, a discussão do tema durante o desenvolvimento do texto e no encerramento do texto, obviamente, o fechamento daquilo que foi discutido, além, obviamente, dessas trocas mais pessoais, né? Do tipo, espero que você fique bem depois dessa carta, ou espero te encontrar logo para a gente poder matar a saudade, né? Então, pessoas que escrevem cartas geralmente são pessoas que estão muito distantes, não se veem com frequência, então isso é muito comum, esse discurso final aí da carta, de querer que as pessoas se encontrem. E por fim, tem o fecho. O fecho da carta pessoal ele é particular, não existe uma regra para isso. Então eu posso me despedir, por exemplo, com um abraço, um beijo, te espero, sinto saudades, né? Não precisa ser aquela coisa formal, atenciosamente, respeitosamente, né? Porque isso seria um pouco inadequado para essa situação. Colocou vírgula ali, mandou um abraço, colocou uma vírgulazinha, assinatura embaixo e acabou. Carta pessoal é isso. Eu vou ler um exemplo de carta pessoal para você aqui, de uma carta que a Clarice Lispector, a grande escritora brasileira, né, mandou para a irmã dela. Eu vou ler um trechinho dessa carta para você perceber esses elementos que eu falei aqui na minha aula, para você ver como é que isso acontece na aplicação da carta. Segue comigo aqui. Berna, 6 de janeiro de 1948. Minha florzinha, como fiquei contente, minha irmãzinha, com certas frases suas. Não diga, porém, descobri que ainda há muita coisa viva em mim. Mas não, minha querida, você está toda viva. Somente você tem levado uma vida irracional, uma vida que não parece com você. Tânia, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Nem sei como lhe explicar, querida irmã, minha alma. Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa e que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e às circunstâncias. Depois que uma pessoa perder o respeito de si mesma e o respeito de suas próprias necessidades, depois disso fica-se um pouco um trapo. Eu queria tanto, tanto estar junto de você e conversar e contar experiências minhas e dos outros. Você veria que há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Eu mesma não queria contar a você como estou agora, porque achei inútil. Pretendi apenas lhe contar o meu novo caráter, ou falta de caráter, um mês antes de irmos para o Brasil, para você estar prevenida. Mas espero de tal forma que no navio ou avião que nos levar de volta, eu me transforme instantaneamente na antiga que eu era, que talvez nem fosse necessário contar. Querida, quase 4 anos me transformaram muito. Que o ano novo lhe traga todas as felicidades, minha querida. Receba um abraço de muita saudade, de enorme saudade da sua irmã, Clarice Lispector.
Então essa carta que eu acabei de ler está lá no livro, né, que reúne a maioria das correspondências da Clarice Lispector, e é um livro muito legal porque a gente vê um texto somente com cartas pessoais, né? Então é um livro que só tem cartas pessoais o tempo todo, e vocês puderam perceber aí as características que nós trabalhamos nessa aula presentes nesse trecho de texto, né? Essa carta é longa, peguei aqui só um trecho mesmo para a gente poder verificar esses elementos. Eu espero que você tenha curtido essa aula, espero que você tenha gostado da carta pessoal, espero que você escreva cartas pessoais para os seus amigos e para as pessoas queridas próximas de você, porque esse é um exercício muito legal, deixar para alguém algo com a sua característica, com a sua letra, com as suas ideias. Isso é muito legal. Espero que você tenha gostado bastante, assim como eu gostei. E não se esqueça de se inscrever nas nossas outras redes sociais para acompanhar o nosso trabalho de perto aqui do Brasil Escola e poder crescer mais também com outras matérias, que a gente tem tudo aqui, tá tudo com a gente, beleza? Muito obrigado e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!